Olá, meus irmãos. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar nos nossos corações, hoje e sempre, pois é o que nós precisamos, da graça do Senhor Jesus em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por este momento que nós podemos nos reunir para estudar, para meditar na Tua Santa Palavra. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, que o Teu Santo Espírito use as nossas vidas para compartilharmos, Senhor, da Tua Santa Palavra. E que Ele mesmo, o Teu Santo Espírito, possa preparar os nossos corações para que possamos ouvir a Tua Palavra, aprender, entender e ouvir a voz do Teu Santo Espírito e assim vivemos para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa cada irmão, cada pessoa que estará acompanhando esse estudo, que o Senhor acrescente à vida de cada um o que elas precisam, ó Pai. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós somos da classe Boas Novas, nós estamos estudando as cartas de Paulo, e hoje nós estaremos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós já comentamos que Paulo escreveu várias cartas para as igrejas, mas também ele escreveu estas cartas pessoais para Timóteo, para Tito e para Filemon. E hoje nós vamos ver a segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 67, 68 da nossa época. Foi uma carta que Paulo escreveu para Timóteo para ajudá-lo, para fortalecer, dar instruções a ele como ele deveria dirigir as igrejas, em especial a igreja ali em Éfeso. O tema desta segunda carta de Paulo a Timóteo é perseverança inabalável na fé, na sã doutrina. Por que Paulo escreve assim? Porque, como nós já falamos, as igrejas primitivas, elas por todos os lados eram perseguidas. Quando Paulo escreveu esta carta a Timóteo, havia mais ou menos 3 anos que Roma havia sido incendiada e a acusação pesava sobre os cristãos, especialmente sobre Paulo, porque Paulo sempre foi aquele grande perseguidor. E então Nero, o rei maldoso, ele era o imperador de Roma, então ele achava que era Paulo e eram os cristãos, e por isso a perseguição era severa para os cristãos. Nós sabemos que os crentes eram mortos a pauladas, a machadadas, e as influências de Satanás, a ação de Satanás, usando a vida dessas pessoas para perseguir a igreja de Cristo, era assim violenta. E por isso Paulo então escreve para Timóteo para que ele perseverasse firme da fé, que ele não se desanimasse, que ele não desistisse de estar ali na frente da igreja pregando o evangelho. Se hoje nós fôssemos perseguidos assim, eu não sei como seria a nossa vida, mas a gente sabe que a igreja, quanto mais ela procura fazer a vontade de Cristo, ela procura nivelar-se ao ponto de Cristo, mais ela é perseguida. Nós mesmos, como pessoas, quando nós procuramos fazer mais a vontade de Deus, nós somos grandemente perseguidos, somos humilhados, somos desprezados, muitas vezes porque nós queremos viver piedosamente a palavra de Deus. Diante destas perseguições todas, Paulo escreve a carta ali para orientar Timóteo, então, quanto à maneira que ele deveria proceder. No capítulo 3, por exemplo, Paulo vai falar, nós vamos chegar lá, Paulo vai falar sobre a extrema corrupção. As coisas ainda iam piorar, mas já naquela época Paulo falava isso. E hoje nós vemos que as coisas realmente têm piorado e cada vez mais. Nós sabemos que o nome de Timóteo significa honra a Deus. Timóteo era filho de pai grego, mas a sua mãe Eunice e a sua avó Loide, elas eram irmãs cristãs judias piedosas.
E assim elas educaram Timóteo conforme os ensinos das Escrituras. Timóteo talvez ele fosse ali da região de Listra, na Licaônia, mas ele era companheiro de Paulo. De uma ou de outra forma, ele sempre ajudou Paulo, ele sempre trabalhou com Paulo, por exemplo, nas igrejas de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, e nessa daqui de Éfeso que nós estamos vendo, conforme a tradição histórica, diz que Timóteo foi o primeiro bispo, o primeiro pastor ali em Éfeso, não como pastor efetivo, mas um pastor temporário, um pastor interino. Ele foi ali apenas para ajudar a igreja, para pôr ordem na igreja, para ajudar aqueles irmãos que eram perseguidos e passavam por lutas. Muitos deles, como nós já falamos, eles apostataram da fé, muitos deles negavam a fé em Jesus Cristo. E aí então ele foi para lá, para essa igreja, para ajudar, para pôr ordem naquela igreja e para fortalecer aquela igreja. São 4 capítulos apenas que nós temos nessa segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos dividir em 4 grupos para facilitar um pouco mais o nosso estudo. Então, o primeiro grupo vai do versículo do capítulo 1, de 1 a 5, que vai tratar da introdução e saudação de Paulo. Paulo, aqui ele se dirige a Timóteo como apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Mais uma vez, Paulo confirma que ele era ministro, escolhido e separado por Deus, e se dirige ao seu amado filho. Como nós já falamos, Timóteo não era filho de Paulo por se converter com a pregação de Paulo, ou então filho natural de Paulo. Mas Paulo chamava Timóteo de filho, porque Timóteo tinha grandes traços espirituais de Paulo. Ele tentava imitar a Paulo na vida espiritual, por isso que Paulo chama Timóteo de filho amado. O segundo grupo que nós vamos ver está no capítulo 1, dos versículos 3 até o capítulo 2, versículo 13. Aqui Paulo continua as suas exortações e ensinos, falando para Timóteo permanecer firme como ministro de Cristo. Paulo fala para ele que Paulo orava sempre por ele, lembrava de Timóteo nas suas orações e estava sempre orando por Timóteo, porque ele percebia que Timóteo era um irmão, era um ministro zeloso, era um ministro piedoso que amava as coisas de Deus. Paulo encoraja Timóteo, se vocês olharem no versículo 7, para que ele não temesse, porque Deus colocava à disposição dele, ou seja, de seus ministros e servos, uma força ilimitada pela capacitação do Santo Espírito. Deus não deu o espírito de covardia para Timóteo e nem para nós, mas o espírito de poder pelo Espírito Santo. Sabemos que nós, por nós mesmos, nós nada podemos fazer, se não for pela vontade de Deus, pelo poder e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. A segunda coisa, Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, de medo, mas um espírito de amor. Sabemos que Deus é amor, Ele é a fonte do amor. Esse espírito de amor nos remete a amar em primeiro lugar a Deus, como está escrito na palavra, e em segundo lugar, a amar ao próximo como a nós mesmos. É Deus, pelo seu Santo Espírito, que nos faz vitoriosos em amar a Ele e amar também ao nosso próximo. A terceira coisa que nós vemos aqui é que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de moderação. Moderação é uma disciplina, e na vida espiritual ela é a disciplina da vida espiritual. O cristão, em qualquer circunstância, ele deve ter um equilíbrio, um autodomínio para agir refletidamente, de maneira não precipitada, cultivando um juízo equilibrado diante das dificuldades. Versículos 24 a 26 do capítulo 2, nós vemos que Paulo escreve para Timóteo, que é o servo do Senhor,
não convém contender, para ele rejeitar as questões tolas, como servo do Senhor, não discutir com ninguém, mas que Timóteo fosse brando, fosse equilibrado, fosse paciente, apto para ensinar, para corrigir com mansidão, porque aqueles cristãos, aquelas pessoas que faziam as coisas erradas, as coisas impensadamente, eles eram cativos de Satanás. Mas Timóteo, ele deveria então levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Isso é ser moderado em qualquer situação adversa, você ter o controle da sua vida, daquilo que você vai falar, pensar para falar. Na época de Timóteo, ele precisava ser moderado diante das perseguições, pois naquela época, como nós falamos, era crime pregar o evangelho. E os cristãos, eles queriam pregar o evangelho, eles pregavam o evangelho. Eles sofriam a consequência por desobedecer a lei, por pregar o evangelho, mas eles pregavam o evangelho. Nós temos o exemplo de Pedro. Em uma certa ocasião, ele e João, que estavam pregando sobre o Cristo crucificado, eles foram presos. Mas mesmo na prisão, Pedro, ele disse que não era justo ele deixar de falar de Deus, das coisas que ele estava vendo, que ele estava ouvindo, que estavam acontecendo. Ele não poderia deixar de falar. Ele preferia obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Como não dizer, Pedro sempre foi assim, atirado, vamos assim dizer. Então, praticamente ele dizia assim, eu vou morrer, eu posso morrer, mas eu vou obedecer a Deus. Eu não vou deixar de falar daquilo que eu estou vendo e ouvindo. E Paulo, como era amigo de Pedro, ele sabia dessas histórias de Pedro. Então ele anima Timóteo, para que Timóteo falasse com calma, com moderação, mas que Timóteo então falasse, que Timóteo suportasse as perseguições. Foi a orientação então que Paulo passou para Timóteo. Naquela época também era vergonhoso você dizer que era cristão, para muitos. Muitos morriam, como nós estamos falando, mas muitos sentiam vergonha, tinham medo de morrer, então era vergonhoso para ele. Aí Paulo fala para Timóteo nos capítulo 1, versos 8, 12 e 16. Ele escreve para que Timóteo não se envergonhasse, mas que ele sofresse as perseguições e que ele falasse do Evangelho de Jesus Cristo. No verso 16, Paulo menciona um amigo seu, um companheiro seu, Onesíforo, que sempre quando Paulo estava na cadeia, esse amigo de Paulo ia visitar Paulo. Paulo estava numa masmorra, numa prisão fria, vamos dizer assim, fedorenta, né? E num lugar sujo. Mas esse Onesíforo, que era amigo de Paulo, todas as vezes que ele ia para Roma, ele ia na cadeia visitar o seu amigo Paulo. Ele não tinha vergonha de fazer isso. Interessante que Paulo também destaca no versículo 11, que ele foi constituído pregador, com essa função de proclamar publicamente a mensagem. Ele era um mensageiro, ele era apóstolo, e foi divinamente enviado e preparado, autorizado para exercer a função do apostolado. Ele era mestre, então ele tinha que ensinar, que doutrinar, explicar a verdade de forma que ela se tornasse compreensível aos que a ouvissem. Então Paulo, em uma certa ocasião também, lá em Romanos 1,16, ele diz que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo, aqui nesses versículos, ele está dizendo para Timóteo e para todos, não se envergonhe, preguem o Evangelho. Mais à frente nós vamos ver que Paulo fala para Timóteo, prega o Evangelho a tempo e fora de tempo, não deixe de pregar o Evangelho. Aí no terceiro grupo, vai de capítulo 2, 14, até o capítulo 4, versículo 5. Fidelidade do verdadeiro cristianismo. Paulo começa este grupo de estudo falando assim, lembra-lhes, esse lhes está no plural, porque
Paulo orienta Timóteo para que ele se lembrasse, mas que ele também lembrasse as pessoas, a igreja, de que a doutrina que ele estava apresentando era a doutrina santa, era a doutrina verdadeira, porque muitos traziam doutrinas que não eram doutrinas para a edificação da igreja. Timóteo também, como ministro, como pastor, ele deveria apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro. Esse aprovado como obreiro, ele deveria em todas as coisas ser um exemplo, ser uma testemunha para aqueles que o ouviam. Paulo fala para ele manusear bem a palavra. Esse manusear a palavra é que Timóteo deveria então ser fiel às doutrinas, fiel à palavra de Deus, na sã doutrina, seguir à risca o que ele aprendeu desde a infância com a avó, com a mãe e também com os apóstolos, porque só isso poderia fazer com que Timóteo fosse apto para ensinar a palavra e apto em Cristo Jesus. Já vimos também que Timóteo, na sua infância, ele viveu num lar piedoso, mas ele possivelmente teve a influência dos apóstolos, de Paulo e de outras pessoas, para que ele fosse, então, assim, um ministro eficiente. Depois nós vemos no capítulo 2, do versículo 19 a 21, que naquela época, Paulo orienta Timóteo de que a vida espiritual da igreja, ou na igreja, já estava em declínio. Nós vamos ver no capítulo 3 várias coisas que já estavam acontecendo naquela igreja. Na comunidade evangélica no mundo, existiam então, já naquela época, vasos para uso honroso e outros para uso desonroso. Quando Paulo fala desses vasos aqui, ele está falando da comunidade toda evangélica, do mundo todo. Em todos os lugares nós temos cristãos, vamos assim dizer. E esses são vasos, nós somos vasos nas mãos do Senhor. E aí então, Paulo fala que uns são vasos para honra, são os que Deus usa para realizar a sua obra. Outros, esses vasos honrosos, eles são úteis para o Senhor, são santificados e preparados para toda boa obra. Paulo orienta Timóteo também a separar-se dos causadores de contendas, que estes são vasos desonrosos. Estes não estão aptos para glorificar a Deus. Eles pervertem a doutrina, porque eles, como nós falamos, não são vasos para a honra e para a glória de Deus. Timóteo, ele não deveria sair da igreja por causa destes vasos. O que Paulo fala para Timóteo é para que ele se apartasse deles, porque não é, às vezes o cristão tem algum problema na igreja, ele sai da igreja. O problema não é ele sair da igreja, o problema é ele ajudar aquela pessoa que está lhe causando mal e não se apartar daquela pessoa e não se afastar da igreja, mas permanecer na igreja. Depois Paulo nos versículos, no capítulo 3, de 1 a 9, Paulo descreve a condição que existia já no mundo naquela época, como nós falamos há pouco, as igrejas já estavam entrando em declínio. E aí então esses versículos também, se nós formos verificar, eles são similares a Romanos capítulo 1, que lá nós vamos ver coisas más, quantos pecados existiam na igreja. E aqui não é muito diferente. Então Paulo fala para Timóteo que aqueles eram os últimos dias, as coisas que estariam acontecendo nos últimos dias. São descritas aqui 18 características da humanidade nesses últimos dias. Mas o que chama atenção no versículo 5 é que Paulo fala que eles têm aparência de piedade, mas eles negam o poder de Deus. Eles negam a ação do Espírito Santo, como nós vimos há pouco, é o Espírito Santo que nos capacita.